Paz seja contigo, paz seja sobre todos vocês. Estas doces palavras saíram da boca do nosso maravilhoso Salvador Jesus. Quando ele ressuscita e vai até aos discípulos, eles estão cheios de medo, cheios de temores, eles estão amedrontados e com medo dos judeus. Então Jesus se introduz no meio deles sem passar por porta nenhuma. Então ele diz: Shalom seja com todos. Eu pergunto: você tem paz? Você tem tranquilidade no seu coração? Sabe por quê? Porque na verdade, em muitos momentos da nossa vida nós estamos sem paz, estamos angustiados, estamos perturbados literalmente, com a mente, atormentada. É uma coisa, é um problema, é outra, uma situação é outra, é um problema na família, problema no casamento, problema com os filhos, problema no trabalho, é saúde, é finanças, meu Deus. Mas a gente pensa: se eu tiver isso, se melhorar aquilo outro, eu vou ter paz. Quando na verdade a paz ela não vem dessas coisas, ela não vem daquilo que a gente pode ter, mas ela vem de quem a gente pode ter na nossa vida, na nossa história. Sabe onde foi que nasceu o medo? O medo nasceu lá no Éden, quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele e a mulher. Então naquele momento eles quebram a conexão com Deus o Pai, eles perdem a ligação, eles literalmente ali a Bíblia chama de morte espiritual. Por quê? Porque eles ficaram separados de Deus, eles estavam conectados, mas agora, no momento em que come, eles ficam separados, e a partir de então, o homem não teve mais paz. Quando naquela tarde fatídica, o pai vai visitar os filhos, lá no jardim do Éden, eles dizem: ouvimos os teus passos no jardim, tivemos medo e nos escondemos. Eles ali estavam com medo, ali nasce o medo. E como o medo nasce? O medo nasce da consciência de que Deus não está contigo. O medo nasce da consciência de que você pecou, que você fez algo contra Deus, o Pai, que você quebrou os princípios dele. E aí vem a consciência, porque o homem não tinha consciência, nasce a consciência da pior forma possível. A consciência nasce nesse momento, que Deus não está comigo, Ele não vai olhar para mim, Ele vai me trazer castigo, Ele vai me trazer juízo. É por isso que o homem corre. Na verdade, Deus é a solução. Deus, Ele resolve os teus problemas. Deus, Ele muda a tua história. Deus, Ele cura teu coração, Ele restaura a sua alma, Ele muda toda a tua trajetória e conserta o seu viver. Ele te abençoa, te abraça, te dá segurança de que Ele é um Pai amoroso. Mas o homem sempre corre para longe de Deus. Ali o homem correu e se escondeu de Deus. Quando o Pai vem para abençoar, então os apóstolos também estavam com medo. E por que eles estavam com medo? Porque eles acreditaram que Jesus perdoaria seus pecados, que Jesus morreria e ressuscitaria. Mas quando Jesus morre, eles estavam 3 anos e meio com Jesus, eles ficam se questionando: será que ele vai voltar mesmo? Será que, e agora? Então eles estão morrendo de medo, porque não havia para eles mais segurança, não havia mais para ele confiança de que os seus pecados estavam perdoados, de que eles agora estariam restituídos na paz com Deus, restituídos de volta aos braços do Pai, para experimentar o amor e o cuidado do Pai. É isso que provoca a falta da paz no coração do indivíduo, não é a falta do dinheiro. Claro que isso perturba bastante, mas não é exatamente isso, porque quanta gente tem dinheiro não tem paz, quanta gente tem tudo que muitas vezes a gente olha e diz: puxa, se eu tivesse aquilo eu teria paz, e aquela pessoa não tem paz, porque na verdade a paz ela só pode vir quando a tua conexão com Deus o Pai ela é restaurada, e essa conexão ela não pode ser restaurada de outra forma senão por meio de Jesus Cristo. Os apóstolos estavam loucos e estavam com muito medo. Então Jesus chega e diz: Shalom seja convosco. E no capítulo 20, verso 19 e 20 diz que ele levanta as mãos e diz: Shalom seja convosco. Por quê? Porque ali estava a marca dos pregos que furaram suas mãos, mostrou os seus pés e o seu lado furado. Porque a palavra Shalom, ela tem uma raiz muito interessante para nós. Ela tem uma raiz chamada Shalom, que quer dizer oferta pelo sacrifício, oferta pela aliança, o sacrifício pela aliança ou pela amizade. Ali também Shalom quer dizer está cumprido ou está completo, e deriva para Shalem. A palavra Shalem significa fazer pagamento ou ser pago. Então Shalem significa pagamento. Em Israel, quando você vai pagar alguma coisa, se você vai dizer eu vou pagar, você diz anime Shalem, eu vou pagar. Então quando Jesus disse para eles assim: Shalom seja convosco, ele estava dizendo: tenham paz. Por quê? Porque o sacrifício foi feito, o preço foi pago, está aqui o recibo do pagamento. Porque o salário do pecado é a morte. Aí a palavra do Senhor vai nos assegurar em Isaías 53, versículo de número 5,
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz, shalom, estava sobre ele. Nós recebemos paz. Jesus recebeu os cravos, o castigo, os açoites. Jesus recebeu a condenação, a morte, para você e eu recebermos paz. Quando Deus conversa com o homem lá no Éden, e ele agora está separado de Deus, Deus diz que vai trazer a sua criação de volta. E como ele faz isso? Ele diz: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Quando você pega uma serpente, você encontra uma serpente, você pode cortar o rabo dela, ela continua a morder. Você pode cortar ela no meio, ela pode morder. Você pode cortar na cabeça dele, no pé do pescoço dela, e ela ainda pode morder alguém. Mas se você esmagar a cabeça dessa serpente, nunca mais ela fará mal a ninguém. Ou seja, como era a autoridade que o diabo tinha sobre as nossas vidas, sobre a criação? Era por causa do pecado, porque o homem pecou. Agora Jesus Cristo vem, ele não tem pecado, ele não tem culpa alguma, mas ele aceita receber a minha culpa, a sua culpa, a culpa do mundo inteiro. Ele morre lá na cruz do Calvário, debaixo da nossa condenação, debaixo da nossa iniquidade, dos nossos maus pensamentos, debaixo da nossa maldade, da nossa rebelião. E ali, quando ele morre debaixo de tudo aquilo ali, ele não tem pecado. Ele recebe, ele se torna a oferta pela aliança, o sacrifício pela aliança, como diz Shalom. Então, Jesus recebe condenação, morte ali em nosso lugar. Então ele ressuscita, e quando ele ressuscita para a nossa justificação. Você e eu podemos receber através dele. Quando ele ressuscita, ele vai falar com os discípulos, ele vai mostrar feliz o recibo de pagamento, ou seja, o pecado foi pago, o preço pelo pecado foi pago, o preço pela tua liberdade foi pago, o preço pela tua paz foi pago, o preço pela tua saúde foi pago, o preço pela tua restauração foi pago, o preço pela tua vida e pela tua eternidade foi pago. Você pode ter paz. Então quero desejar a você que seu coração se encha de Cristo Jesus, porque a palavra diz em Romanos 5, versículo de número 1: tendo pois sido justificados pela fé, temos paz com Deus. É isso. A paz, ela só pode vir por meio do perdão dos pecados. E o perdão dos pecados, Jesus te oferece hoje, agora mesmo. A palavra diz, Jesus falou na sua palavra, enquanto estava aqui na terra, em João 5,24: pois quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Sabe por quê? Porque ele perdoa os teus pecados. Ele perdoa os meus, ele perdoa os pecados de todo aquele que se achegar a ele. Então, achegue-se a Jesus. E você que já é crente em Jesus Cristo, você que é filho de Deus, assegure-se do sangue de Jesus derramado no Calvário por ti. E receba paz, receba shalom.